Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste domingo. Ele é o 28º do chamado Tempo Comum, que é o tempo no qual nós acompanhamos Jesus em sua catequese, em seu anúncio do Reino de Deus. O Reino de Deus que está presente, Jesus como bom semeador, sai jogando essa semente do Reino de Deus no nosso coração. Nesse domingo, nossa Páscoa semanal, nós queremos receber essa força e essa graça que nos vem de Jesus. Para nós cristãos e cristãs, o domingo tem essa marca, tem esse gosto, tem esse sabor de ressurreição. Nós o chamamos de Páscoa da semana. Mas, na verdade, desde a ressurreição de Jesus, a gente aprende que a Páscoa não se trata de um único dia. A Páscoa é um contínuo, é um novo modo de Jesus estar presente. A realidade da ressurreição de Jesus não é um fato do nosso passado e não é apenas um fato que vai nos tocar no nosso futuro, quando nós ressuscitaremos também. Agora a Páscoa é o nosso estado de vida, é o nosso estilo de vida, é o nosso modo de ser e de viver dora avante. É assim que a gente vive a existência humana, tocada pela graça, pela força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente vive essa nossa relação contínua com Jesus. E o domingo é uma espécie de sacramento dessa realidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e deve realmente dar uma forma à nossa existência. O domingo existe, digamos assim, para que nós mergulhemos nesta certeza da Páscoa. Existem lugares no mundo em que não partilham conosco a fé cristã e ali esse dia da semana que nós chamamos de domingo é um dia como outro qualquer, por conta das convicções religiosas que são praticadas neste país. Mas para mim, para você, para nós que somos cristãos, o domingo tem um sabor e uma forma que modifica a nossa existência. Por isso a gente deve viver o domingo como aquilo que ele é: dia da ressurreição de Cristo, dia do nosso encontro com Cristo, dia do nosso encontro com a comunidade que divide a fé com a gente. Por causa do domingo, muitos cristãos e cristãs no passado deram a sua própria vida. Os cristãos da Abitínia, por exemplo, a lei proibia que eles se reunissem como comunidade cristã e celebrassem o domingo. E eles, diante da provocação do tribunal, eles responderam: Sine Dominico non possumus. Nós não podemos viver sem o dia do domingo. Porque o dia do domingo era o dia em que eles celebravam a Eucaristia, se encontravam com as irmãs e com os irmãos e recebiam a força que vinha de Jesus. Se encontrar com Jesus. Minha amiga, meu amigo, você já pensou no valor que tem isso? Um encontro com Jesus? Mas muitos encontros com Jesus nem sempre terminaram da melhor maneira possível. Houve encontros com Jesus que terminaram também, encontros que terminaram com uma espécie de frustração da vida que não se completou, talvez até como uma pessoa que quando deu o primeiro passo desejaria, porque ela descobre que o encontro com Jesus tem a sua bênção, mas tem também a sua exigência. O encontro com Jesus nos convida a uma coerência, a coerência da nossa existência, a coerência da nossa própria vida. Jesus nos convida a isso, a realizar profundamente aqueles sentimentos que nós carregamos dentro do nosso coração, a corresponder àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente deseja, com tudo aquilo que a gente faz. Neste domingo, nós nos colocamos diante de Deus na nossa oração, e a oração desse domingo faz um pedido interessante a Deus. A comunidade se dirige a Deus nessa oração chamada oração coleta, dizendo: sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça. Olha que coisa interessante, a gente saber que a graça de Deus nos precede, ela vai à nossa frente, a graça de Deus nos inspira, a graça de Deus nos ilumina, mas a graça de Deus também nos acompanha. O Senhor não nos dá uma inspiração e nos abandona. O Senhor não nos mostra um caminho e nos deixa seguir sozinhos. Não. Essa graça de Deus, ela nos acompanha. Para quê? A liturgia de hoje nos informa. Para que estejamos sempre atentos
atentos. Porque a coisa mais fácil que existe no mundo é a gente viver sem atenção. Porque tem muita coisa que rouba a atenção da gente. É um barulho estranho, né? A gente que usa esses meios de comunicação, não é? Você está ali vendo uma coisa e tem uma notificação, você está lendo uma coisa com muita atenção, aí chega aquela notificação que rouba a sua atenção, que desvia você daquele foco que você estava ali pensando, olhando, querendo, desejando. Então há muita coisa que desvia-nos daquilo que é o nosso querer, que é o nosso desejo, daquilo que é a nossa vontade, daquilo que é também o nosso sonho que Deus planta dentro do nosso coração. E aí diz-nos nessa oração, não é que dizemos a Deus nessa oração, estejamos atentos ao bem que devemos fazer. Esse é o chamado do ser humano. A nossa realização é completa quando a gente faz o bem. É bom ser bom. Fazendo o bem, fazendo aquilo que é correto, nisso o ser humano encontra a sua felicidade, encontra a sua realização. Ontem, justamente o vídeo de ontem, a gente dava um pouquinho esse título, não é? A felicidade encontra-se nessa coerência. Qual coerência? De fazer aquilo que é certo fazer, de fazer o bem que a gente se sente inspirado a fazer. É bom ser bom, e na medida que a gente faz o bem, a gente se realiza, e na medida que a gente faz o bem, a gente se sente feliz, a gente se sente realizado. Portanto, o nosso pedido essa semana a Deus é justamente esse: que Ele nos preceda, que Ele vá à nossa frente, e aqui a gente sente aquele eco daquilo que Jesus dizia aos seus discípulos através de Maria Madalena: diga aos meus irmãos que eu os precedo na Galileia, que eu vou à frente. A Galileia era aquele lugar de onde os discípulos, as discípulas tinham saído, como o lugar onde Jesus viveu e os chamou. Agora Jesus ressuscitado, vencedor da morte, diz para os seus discípulos: eu precedo vocês na Galileia, ou seja, eu vou à frente de vocês no dia a dia, nas dificuldades do cotidiano, nos trabalhos do cotidiano. Pensa uma coisa: antes de você, chegou Jesus naquele lugar. Às vezes você chega em um ambiente, no seu ambiente de trabalho, pode encontrar aqui está um clima hoje, em vez de você ficar preocupado com esse clima que você acha que tem naquele lugar, isso aqui, a coisa está pesada, pensa o seguinte, assim: Jesus já me precedeu aqui nesse lugar. Antes que os meus olhos vissem esse clima, essa situação, Jesus já chegou aqui primeiro do que eu, com a força da sua cruz, com a força da ressurreição, com a força do seu divino Espírito. E se eu estou sentindo, o clima aqui está pesado, isso, aquilo, aquilo outro, Ele já me precedeu, Ele está aqui e Ele também me acompanha, que a tua graça me acompanhe. Para quê? Para fazer o bem. Então, se eu estou achando que o clima está pesado, então eu tenho que fazer o bem, eu tenho que colaborar de forma que o clima fique leve, eu tenho que afrontar a situação que deva ser afrontada, e talvez para que a situação fique leve, depois ali nós vamos ter que insistir um pouco, porque olha só, quando você vai para uma academia fazer musculação, né, você começa com um peso lá, depois de um certo momento você começa a sentir que aquilo está pesado demais e continua e insiste, passa a soleira daquele limite e com a continuação você vê que aqueles quilos que você estava levantando, eles se tornam leves. Mas se tornam leves aqueles quilos por causa do seu exercício, por causa da sua constância, por causa da sua perseverança. E nisso você desenvolveu musculatura, e nisso você desenvolveu força, nisso você desenvolveu uma habilidade, você desenvolveu uma técnica, você sabe qual é a postura correta do seu corpo, como é que você deve fazer, como que você deve puxar, você aprende a dosar a sua respiração. Então o problema não estava só no peso que estava ali, o problema está também em como eu me comporto, como eu tomo consciência de qual é o bem que eu devo fazer. Então esse olhar guiado, inspirado por Deus, ajuda também a gente a fazer as coisas corretas, a fazer o bem, a fazer o exercício bem feito. Porque não é aquela quantidade de peso que você levanta e a velocidade, não. É fazer bem feito, é fazer o bem. Na medida que a gente faz o bem, às vezes a gente nem sabe que está fazendo o bem. Mas aquilo segue o seu ritmo e organiza a situação do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja. E mais do que isso, da forma que a gente precisa. Porque às vezes até os nossos desejos, eles precisam ser corrigidos. Eles precisam ser convertidos. Eles precisam ser orientados.
Agora vamos falar daquele encontro que a gente estava dizendo, né? Domingo, dia de encontro, encontro com a comunidade, gente que deseja o bem, que quer fazer o bem, assim vai ser a nossa oração nesse domingo. O evangelho de hoje é o evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 30. Diz o evangelista que quando Jesus saiu a caminhar, olha, esse verbo sair, ele é um verbo técnico para o povo de Deus. Sair, não é o verbo, em inglês a gente ouve muito esse exit, que quer dizer a saída, é o verbo para sair, remete a êxodo. A própria palavra saiu a caminhar, caminhar remete a caminho, que é rodos em grego, e o sair, quer dizer, deixar onde você está no lugar e se colocar na estrada. Êxodo, que significa sair pelo caminho, do caminho, por um caminho que é um caminho de saída. Então Jesus entra nesse caminho, nesse caminhar que é uma saída, que é deixar uma certa situação e ir ao encontro de outras. Nós já sabemos que Jesus está andando ao encontro da sua cruz, ao encontro da sua morte e também ao encontro da sua ressurreição. Então esse clima de êxodo, e o êxodo é aquele momento em que o povo de Israel deixa a casa da escravidão para ir para a terra prometida, é a Páscoa de Jesus. Portanto, esse verbo aqui nos coloca no centro desse domingo. O domingo é a Páscoa, então é a saída. É o dia em que é o primeiro dia da semana. Porque o dia de amanhã é segunda-feira. Amanhã não é o primeiro dia da semana, é o segundo, segunda-feira, a segunda festa da semana. Então o domingo é o dia que a gente começa. Vamos começar com o pé direito, né? A gente começa com o pé certo, a gente começa com os joelhos dobrados diante de Deus. A gente começa na presença de Deus. Então o domingo para nós é essa partida, é essa saída. A Páscoa significa isso, é partir de uma situação de morte, de escravidão, para entrar numa situação de vida. E aí diz que quando Jesus saiu, né, começou a caminhar, entra no caminho, vem alguém correndo ao encontro de Jesus. E essa pessoa que vem com pressa, que vem correndo para diante de Jesus, chegou diante de Jesus, ele se jogou no chão, se põe de joelhos. É interessante que essa cena tem alguém, tem leprosos, os leprosos que se encontram com Jesus e se colocam de joelhos diante dele. O leproso é alguém que está socialmente isolado, é alguém que é reconhecido como alguém que tem uma certa impureza, e se joga também de joelhos diante de Jesus um homem endemoniado, é alguém que está possuído. Interessante que São Tomás de Aquino diz que você possui riqueza se a riqueza chega até aqui. Se a riqueza sobe e chega a esse nível, você não possui a riqueza, você está possuído pela riqueza, não é? Eu estou falando de riqueza porque o Evangelho depois vai nos mostrar um pouquinho isso. Esse homem, pelo que é que ele está possuído? O que é que ele possui? E será que ele somente possui ou ele é possuído por aquilo que ele tem? Esse é um limite que a gente precisa saber esclarecer bem na vida da gente. Mas olhamos um pouquinho mais para esse homem que cai ali de joelho diante de Jesus e tem uma pergunta. A primeira coisa que ele diz para Jesus é: bom mestre, mestre. Jesus ele reconhece como alguém que pode ensinar alguma coisa, tem algo para dizer para ele, e ele reconhece que o que Jesus tem para ele é um mestre bom. Se ele é bom é porque ele tem bondade. Veja que a oração nossa nesse domingo, justamente a gente pede a Deus para nos ensinar a fazer o bem. Jesus é então, portanto, um mestre que é bom, e então ele é mestre de bondade. Jesus sabe o que é o bom, sabe escolher, sabe mostrar também para nós. Ele pergunta para Jesus uma coisa: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha que coisa interessante, esse homem que possui bens, a gente vai ver que ele possui bens. Ele não está perguntando a Jesus sobre novas técnicas para ele manter a riqueza que ele tem. Ele não está perguntando a Jesus como aumentar as suas riquezas. Ele está preocupado não mais com as coisas deste mundo.
Ele está preocupado com a eternidade. O que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E aqui agora para mim, para você, já tem uma coisa que é interessante saber, que a vida eterna não é algo que vai começar depois da nossa morte. No Evangelho de João, Jesus vai dizer que a vida eterna é isso, conhecer a Deus e conhecer aquele que o Pai enviou, Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Portanto, a vida eterna começa agora, em conhecer Jesus. Conhecer e reconhecer. Esse homem aqui, ele conheceu Jesus e reconheceu Jesus, reconheceu a bondade de Jesus e reconheceu sobretudo que Jesus poderia indicar aquilo que está roendo por dentro dele. Não basta para ele ter bens aqui nesse mundo. Ele sabe que está faltando alguma coisa e ele precisa e pode se enriquecer ainda mais com essa eternidade. Aí Jesus faz uma primeira pergunta para ele, né? Por que é que tu me chamas de bom? Só Deus é bom. Jesus quase que está dizendo para ele, você está reconhecendo em mim essa presença do divino. Você está compreendendo que o bom que é Deus está em mim. Ele diz, só Deus é bom e mais ninguém. Você está equivocado ou você está certo, não é? Daquilo que você está dizendo. E Jesus diz para ele, tu conheces os mandamentos. Nós sabemos que mandamentos, como o povo de Israel conhecia, tem os 10 mandamentos, e no tempo de Jesus ainda tinha tantas outras obrigações, elas chegavam a 613 obrigações entre positivas e negativas. Orientações, mas tem as famosas 10 orientações, os 10 mandamentos. Mandamento significa isso, dá um rumo para a existência, dá um norte para a vida, dá uma orientação, um oriente, um lugar onde o sol nasce e a gente vai caminhando na direção da luz. O mandamento é isso, é a luz que é colocada diante da gente para a gente caminhar na direção dela, aquilo que diz o salmista, tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Aí Jesus começa a recitar os mandamentos para eles, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ora, se você tem que dizer para alguém que o caminho para a eternidade é seguir os mandamentos da lei de Deus, como é que você começaria a indicar os mandamentos para essa pessoa? Como era? Eu começaria a dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar, que são os mandamentos. Mas olha só, Jesus refere para esse homem não aqueles mandamentos relacionados a Deus. Não sei se você já viu, normalmente tem uma forma de representar a tábua dos 10 mandamentos, que são 2 tábuas. Aí em uma tábua, não é, se a gente olhar para a tábua do lado esquerdo, tem 3 números, 1, 2, 3. São os 3 mandamentos que fazem referência a Deus, da relação com Deus. E os outros 7 mandamentos estão do outro lado da tábua, do 4º ao 10º. Então são os mandamentos que dizem respeito às relações com os seres humanos. Jesus, para dizer a esse homem o que é que era necessário para ele conseguir a vida eterna, ele mostra os mandamentos que tocam a relação dos seres humanos aqui neste mundo. Como que está dizendo assim, a tua eternidade, tu a semeias, tu a constróis, vivendo aqui nesse mundo, na relação com os outros. É na relação com os outros que a gente começa a viver a vida eterna, começa a viver a vida de Deus. Jesus vai dizer, não é, através de São João, não é, na sua carta, como é que tu podes dizer que amas a Deus que tu não vês, se tu amas ao irmão, não amas ao irmão a quem vês? Portanto, a esses 3 mandamentos a gente atinge sem sombra de dúvida, na medida que a gente vive toda a relação de respeito e amor aos outros, toda a relação de respeito e de amor ao próximo. A partir daí se vive os mandamentos. Ou melhor, se vive aqueles mandamentos da relação com Deus. Quando o jovem ouviu isso, assim, o homem ouviu essa palavra de Jesus sobre a vivência desses mandamentos, ele disse, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele se crê alguém, não é, bem consigo, que já viveu tudo aquilo. Será que ele já viveu realmente desde a sua juventude, de acordo com ele está dizendo que fez? Aí Jesus olhou para ele com amor. Gente, que coisa boa, que coisa bonita, saber ser olhado por Jesus e olhado com amor. Se ele tivesse sendo incoerente
nessa hora, se ele não estava realmente conseguindo viver esses mandamentos com toda essa profundidade, ele encontrou um olhar de desconfiança da parte de Jesus, um olhar de quem o reprovava, dizendo: você não está dizendo a verdade, não. Jesus o olhou com amor, e com amor Jesus disse para ele: só uma coisa te falta. Olha, essa semana nós escutamos o Evangelho de Lucas dizendo a Marta, irmã de Maria: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. E aquela melhor parte que Maria, irmã de Marta, tinha escolhido era estar ali aos pés de Jesus, sentada com ele, ouvindo como o seu mestre. Esse homem já chegou aqui chamando Jesus de mestre e de mestre bom. Será que ele vai conseguir agora viver totalmente como Jesus está orientando para ele? O bom mestre está dizendo para ele: só uma coisa te falta. Uma só. Já tinha conseguido 99, digamos assim. Só falta umazinha. Aí Jesus disse para ele o que era que faltava: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Contam que um certo homem, com as suas riquezas, com os seus bens, queria também saber como fazer para viver a vida eterna. Diz que era um homem muito rico. Então o escriba, o sábio, chegou esse homem e tinha uma janela de vidro. Ele chamou: olha aqui. Aí mostrou pela janela fechada: o que é que você está vendo lá fora? Aí ele disse: eu estou vendo ali uma pessoa com deficiência física, um outro que parece que é cego, estou vendo ali uma criança mal vestida com a mãe, que pelos trajes é uma viúva, está vestida com roupa de luto, etc. Tá certo. Aí ele pegou a janela, abriu e pela parte do vidro, pela parte de fora do vidro, pegou com uma tinta de prata e pintou toda a janela. E aí a janela ficou opaca. E prata, pintou da cor de prata. Você sabe que a gente chama dinheiro também de prata, né? Me falta prata. O livro dos Atos dos Apóstolos, João e Pedro dizem para o homem paralítico: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Prata, então, era sinônimo de dinheiro. Aí ele pega a janela e fecha de novo, depois de ter dado aquela mão de prata no vidro da janela, o vidro que era transparente, pelo qual ele conseguia ver o que estava do lado de fora, ver as pessoas. Agora, quando ele olha pela janela, ele diz: o que é que você está vendo agora? Se eu estou me vendo, porque a prata criou aquela parte escura por fora, como os espelhos são assim, né? Tem uma parte que se pinta com uma coisa prateada, escura, e aí a gente se vê refletido. Aí diz: veja só o que é que está acontecendo. Se você fixa na sua prata o seu olhar, no seu dinheiro, você não vê o mundo, você não vê a realidade, você não vê aqueles aos quais o seu dinheiro, a sua prata, o seu talento, as suas qualidades, as suas energias são destinados. Então, é preciso conservar sempre um olhar límpido e transparente para que você saiba e tenha consciência que as riquezas que você tem pertencem àqueles que estão ali do lado de fora, precisando dele. É isso que Jesus diz aqui agora para esse homem. E quando Jesus diz para ele vender tudo que ele tem, dá aos pobres, aí Jesus diz: e terás um tesouro no céu. Ele não está querendo a vida eterna? Ele não está desde a sua juventude seguindo todos os mandamentos? Então Jesus diz: com isso você consegue a vida eterna, vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele tinha chamado Jesus de bom mestre. E agora continuar seguindo Jesus significa o quê? Ir para o caminho que é aquele da cruz. Mas quando aquele homem ouviu isso, ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. É aquilo que eu dizia no início, né? Se a gente possuir a riqueza até uma certa medida, a gente possui a riqueza. Mas se a riqueza extrapola uma determinada medida, a gente já pode ser possuído por ela. São Paulo, na carta a Timóteo, na primeira, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que a raiz de todos os males é a cobiça da riqueza. A mesma coisa ele vai dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 3, 5, ele diz que a avareza é uma idolatria. Então o que é que a gente tem que ter? Esse equilíbrio diante da riqueza. Jesus vai dizer, São Paulo, na carta aos Coríntios: de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Esse estilo simples de Jesus é aquilo que ele quer transferir também para nós.
E aí quando esse homem foi-se embora triste porque era muito rico, Jesus, que tinha olhado para ele com amor, olha em redor e vê os seus discípulos. Como será que estava a face dos discípulos? Qual era a cara dos discípulos? Um homem rico daquele, né? Que se aproximou ali deles. E sabe, eles não ficaram pensando assim, pô, de repente esse homem aqui vai fazer uma boa oferta para o nosso grupo, né? Já tinha a Susana, as outras mulheres sustentavam o grupo de Jesus com as esmolas, com o que dava, né? Tinha uma caixa que Judas tomava conta, né? Aquilo, Judas ficou até uma vez enfurecido porque aquela mulher gastou aquele dinheiro todo comprando um perfume para ungir o corpo de Jesus. Talvez tenha olhado para Jesus assim com desencanto, mas vem cá, porque ele não conseguiu aqui deixar esse homem ajudando o grupo da gente, agora que perdeu uma grande chance, né? Quem sabe não foi isso que se passou no coração deles. Eu não sei o que é que se passou lá não, mas Jesus olhou para eles, olhou para os seus discípulos e disse: como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras. E Jesus disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A dificuldade para entrar no reino dos céus com as riquezas, elas não são aquilo que fazem a gente entrar no reino dos céus. A gente deve conseguir o que Jesus disse, fazer o bem com a riqueza que a gente tem. Aí sim a gente pode dizer que consegue um tesouro no céu, se a gente faz o bem com os bens que a gente tem. Então, assim, entristecidos, eles se perguntaram: quem é que pode ser salvo? Quem é que pode não se frustrar? Então Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. E é assim que a gente vê que esse encontro nosso hoje com Jesus, como é que vai ser? Nós vamos sair desse encontro com Jesus entristecidos, ou nós vamos sair desse encontro com Jesus hoje realizados, tentando fazer o bem que Ele nos indica através da sua palavra? Como é que eu posso ser útil para os outros? Fazer bem, o bem para os outros. Aí Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado a casa, os irmãos, as irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Que Jesus nos ensine ou nos ajude hoje a acolher essa sua palavra que é exigente, mas que é realizadora. Que a gente encontre a nossa realização em fazer, em querer sempre fazer a vontade do Senhor. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. O programa de hoje está saindo aí na madrugada brasileira, bem cedo aqui na Itália. Meu abraço para a Odaléia, acompanhando a nossa transmissão, para Margarida Eti, que passou por aqui, a Mima Costa, Bia Ângelo, Feudor, Selene e Darlis. Então, um abraço para vocês, Deus abençoe vocês, um feliz domingo. E você que vai assistir essa nossa live agora, né, depois, está chegando aqui a Shirley Sena, um abraço para você. E vocês que aí no Brasil vão acompanhar essa nossa transmissão, depois curta aí essa nossa transmissão. Vocês que estão aqui assistindo agora, já começa a curtir, curtem, caminhem, salvem, não é, essa nossa transmissão, e depois a gente, não é, faz essa transmissão chegar nas outras mídias sociais, lá no nosso canal do YouTube e pelo Facebook também. Então, bom dia, Shirley, paz de Cristo para ti também. Gente querida, fica com Deus, feliz e abençoado domingo, feliz Páscoa semanal.